Olá, começa agora mais um programa Aula Aberta, com mais um tema de interesse a todas as áreas de atuação da Secretaria Municipal da Saúde. Lembrando que você pode assistir a esse e a outros conteúdos aqui na TV Física do Canal Profissional ou então no nosso canal do YouTube. Faz assim, acessa e aproveita para se inscrever no nosso canal. Hoje falaremos sobre lesão por pressão com a enfermeira Soraya Riso, da Coordenação da Atenção Básica. Lesão por pressão é um dano localizado na pele em tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea. Essa lesão pode ser dolorosa e ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada do corpo da pessoa em combinação com o cisalhamento da superfície que apoia esse corpo. Esse tipo de lesão pode ser muito complicada de curar. Quer saber mais sobre isso? Então, boa aula, pessoal! Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Aula Aberta, seja bem-vindo. Nós vamos falar como tratar a lesão por pressão. Nós tivemos recentemente a nomenclatura sendo atualizada pela NPUAP, que é uma entidade que estuda sobre a questão das feridas em úlceras por pressão. Essa nomenclatura ela foi modificada. Nós temos aqui no slide, verificando que ela vem de acordo com esses estudos, né? E ela mostra não só como o nome da úlcera por pressão foi modificado como lesão por pressão, como também os seus estágios. Os seus estágios, eles foram classificados de acordo com a perda do tecido. A úlcera por pressão, ela já teve diversos tipos de nome. Nós encontramos muito a questão dela sendo comparada como escara, né? Mas a escara, a gente sabe que ela não retrata especificamente a ferida, mas ela retrata um desses estágios. Vamos falar um pouquinho de como que ela realmente se forma. Vamos relembrar a pele dessa pessoa, como que ela é. Então, nós vamos verificar aqui no nosso slide a questão da pele. Tanto esta pele quanto a outra, vocês vão verificar que elas são exatamente iguais. A única coisa que modifica é a questão da pigmentação, tanto esta quanto esta. Quando a pele é mais escura e quando a pele é mais clara. Mas todas as estruturas que estão nela, elas são exatamente iguais. Então, o que acontece na lesão por pressão? Você tem esta força exercida pelo peso do corpo sobre essas estruturas. Que estruturas são essas? Osso, tendão, músculos, que podem ser exercidos pelo peso do corpo na superfície dessa pele. Então, seja qualquer tipo de pessoa, qualquer peso, ela tendo uma superfície onde ela se acomode esse corpo para ele poder descansar ou viver ali, né, no caso dos acamados, essa força vai atrapalhar essas estruturas, formando as lesões. Essas lesões, elas podem ter diversos tipos de extensão e comprometimento. Daí vem os estágios que são classificados de acordo com essa nova nomenclatura. Nós tínhamos vários estágios anteriormente, muitos deles continuam, apenas com explicações um pouco mais elucidativas. E por que é importante a gente falar sobre isso? É importante porque a partir desses estágios é que nós vamos também dar o tratamento adequado para esses pacientes, ok? Nós vamos então agora verificar um pouquinho a respeito desses estágios. Antes de falar dos estágios, nós vamos falar de algo extremamente importante para nós podermos tratar adequadamente essas lesões, que são os fatores que vão interferir no processo de cicatrização. Essa figura, para mim, ela identifica bastante em relação ao que acontece no processo de cicatrização. Realmente existe ali um turbilhão de acontecimentos no nosso metabolismo. Esse turbilhão de acontecimentos, eles vão interferir favoravelmente ou desfavoravelmente para o processo de cicatrização. Aquilo que favorece o processo de cicatrização é o que mais importa para que nós possamos ter adequadamente tratada essa ferida. O que interfere desfavoravelmente são tudo que nós temos que descartar
que aconteçam ou que continuem acontecendo com esse indivíduo, para que a gente possa alinhar esse tratamento adequadamente. Então, nós temos o fator idade, nós temos o fator do tipo de pele, nós temos o fator ambiental, nós temos os fatores psicológicos, nós temos fatores socioeconômicos e culturais, nós temos infinitos fatores que você com certeza já vivenciou no dia a dia do seu atendimento. Mas algo que é importante nós enfatizarmos aqui é a questão da presença da infecção. A presença da infecção é algo que nos atrapalha profundamente. Então, seja a infecção no sentido dela atingir esse organismo e atingir essa ferida para que a gente possa retirar ou para que nós possamos fazer algo que ela realmente não aconteça. Então, no caso aqui, veja a diferença que existe entre essas duas figuras e que são da mesma pessoa e que são da mesma lesão. Então, numa nós temos uma carga microbiana extremamente importante que vai fazer o quê? Com que essa ferida não progrida, não tenha um sucesso na sua evolução e no seu tratamento. E a outra, após um tratamento adequado, você tem um fator importantíssimo que é o quê? O favorecimento ao trabalho dessas células do organismo que vão fechar essa lesão. Quais são os principais pontos importantes que nós temos que ter para combater a infecção? Então, nós temos basicamente dois. Um é a limpeza, é nós realmente removermos tudo que possa atingir essa ferida para que ela possa não existir o processo de cicatrização. E outro é uma terapia adequada, quer seja removendo um tecido morto, quer seja removendo um corpo estranho, quer seja removendo algo que propicie ainda mais essa infecção estar ali. Nós vamos agora falar um pouquinho da questão dos estágios. Então, nós precisamos adequadamente avaliar essa lesão. Primeiro, identificar se realmente ela é uma lesão por pressão, porque nós temos muito, hoje em dia, confundir lesão por pressão com dermatite. E o que é a dermatite, né? As famosas assaduras. Isso é importantíssimo nós realmente termos bem definido o que é um e o que é outro. Nós vamos ver aqui nessa nossa primeira figura, esse vermelho na região sacra, que é a região onde mais acomete as pessoas com essas feridas, que ela só está vermelha, tanto no glúteo direito como no glúteo esquerdo, e já tem uma cicatriz dentro dessa lesão. O que nós temos aí? Uma cicatriz de lesão por pressão e uma provável dermatite. Então, nós temos que identificar se isso é uma úlcera, né, uma lesão por pressão estágio 1, ou se ela é uma dermatite em desenvolvimento. Qual que é a importância disso, Soraya? A importância é que o tratamento vai ser diferente, né? Então, nós temos que identificar isso. E as outras lesões por pressão de acordo com o grau de comprometimento de cada um desses tecidos. Então, existem graus de comprometimento mais superficiais, que são os estágios 2 e 3. Existem graus de comprometimento que são impossíveis de estadiar, porque elas estão com esse tecido morto e que vai não nos dar o amparo necessário para saber que tipo de tecido foi acometido, qual o grau de comprometimento que esses tecidos têm. E tem aquela que você visivelmente verifica, às vezes até um osso, a presença de uma fáscia, de um nervo, de um músculo, e que aí você tem um grau de comprometimento maior. Então, esses estágios, eles são importantes para que nós tenhamos clareza de qual é a extensão do dano desses tecidos. E dependendo do dano que houve nesses tecidos, é o tipo de tratamento que nós vamos dar. Algo que nós não podemos deixar de falar é com relação à limpeza, que faz parte do tratamento, né? Então, toda lesão deve ter a sua ferida limpa. Como que essa ferida deve ser limpa? Então, é necessário um antisséptico. Que antisséptico que é esse? Qual o adequado? Nós temos um protocolo institucionalizado na Secretaria Municipal de Saúde, onde nós padronizamos o soro fisiológico a 0,9%. Esse soro fisiológico, ele deve ser utilizado da forma em jato. Ele deve ser amornado.
E, obviamente, que se essa lesão ela tiver algum tipo de sangramento, nós não vamos amornar o soro, porque senão ele vai acarretar numa vasodilatação e isso vai promover mais ainda o sangramento. Mas se você tiver isso, como que eu posso então limpar a lesão? Ou com o soro na temperatura ambiente ou com o soro na temperatura gelada. Por isso a gente sempre recomenda deixar um sorinho na geladeira. Bom, e como que eu faço com esse jato? Esse jato deve ser com uma agulha calibre 40x12, que deve ser direcionado diretamente na lesão. Aqui na nossa figura nós temos simulando, né? Não é uma lesão por pressão, é um pé diabético, mas você veja que o jato é direcionado diretamente nessa lesão para que ela possa ser adequadamente limpa, porque esse jato único direcionado, com uma pressão adequada, vai remover toda a sujidade que exista dentro dessa lesão. Mas, Soraya, é só com o jato que a gente limpa essa lesão? Não. Às vezes você precisa de um auxílio de uma pinça, auxílio de uma gaze úmida, onde você vai remover tanto a sujidade como o corpo estranho que esteja ali. Vai depender que tecido está acometendo a sua lesão. Então, se a lesão ela tiver granulação, que é aquele tecido vermelho, bonito, você só vai utilizar o jato. Por quê? Porque ele não vai remover células que acabaram de nascer. E essas células que acabaram de se desenvolver, de se multiplicar, elas são essenciais para o fechamento dessa lesão. Agora, se você tem um tecido morto, um tecido com uma colonização crítica como um biofilme, você vai ter que remover esse tecido. Então, você pode se utilizar de pinças, de bisturi, você pode se utilizar até da gaze úmida para você remover esses tecidos ou até uma sujidade maior ou um corpo estranho dessa lesão. Feita a questão da limpeza, o que nós vamos ter que fazer? É selecionar um produto. Que tipo de produto de cobertura que nós vamos colocar nessas lesões? Basicamente, várias. Vocês vão ter ali vários exemplos do nosso protocolo. Nós não estamos aqui para dar uma receita de bolo, do tipo, nesta ferida, com esse aspecto, você vai usar tal produto. Não. O que é importante nós frisarmos aqui? Primeiro é essa frase de Bolton desde 1990, que ele frisava e que eu considero ela importantíssima em qualquer tratamento de lesão e além do que, não porque isso, sem isso, a lesão por pressão. Que é, embora os curativos sozinhos não cicatrizem feridas, a sua correta seleção pode facilitar a cicatrização. Então, a correta seleção vai fazer com que essas lesões possam ter o seu tratamento otimizado, levar um conforto maior ao paciente e levar a um ambiente melhor para essa cicatrização. Diferente do que aqueles curativos que nós fazemos com a limpeza e somente cobrindo com gaze e soro fisiológico. Por quê? Eles não vão cicatrizar? Sim, eles podem cicatrizar, só que vai demorar mais, você não vai ter essa otimização. Importante também falar que não são só as coberturas que tratam as lesões. As coberturas, elas otimizam esse processo, mas o processo é interno, é do organismo. É o organismo que vai cicatrizar essa ferida. E para que esse organismo cicatrize essa ferida, nós temos que ter, basicamente, as causas dela sendo removidas, ok? Bom, aqui nós trazemos uma dica de como você melhor seleciona esses produtos. Nós temos que ter basicamente essas 4 perguntas na nossa mente. Uma delas é, que tipo de ferida é? Porque às vezes o tipo de ferida já te indica um produto essencial ou não. Por exemplo, a lesão ela é arterial. Se a lesão é arterial, você descarta um comprometimento através de uma compressão desse membro. Ora, nós estamos agora falando da lesão por pressão. Existem algum material que você não possa se utilizar na lesão por pressão? Não, não pelo tipo de ferida, mas você tem de acordo com os outros temas, como por exemplo, que fase de cicatrização ela está. Se você está na fase de cicatrização de remodelação, que é aquela fase da epitelização, onde os tecidos já estão praticamente fechando a lesão e se realinhando a questão de células e tecido, você vai ter uma cobertura mais calma, mais tranquila, menos traumática, que não tenha tanto que absorver esse exudato que ainda
existe nessa lesão, mas que vai manter esse tecido alinhado de forma que promova uma proteção para que ela não tenha uma recidiva e que promova também uma hidratação e uma permanência desses tecidos para fortalecimento da sua força tênsio. Outro detalhe que nós temos que ter é que tipo de tecido existe no leito da ferida. Se esse tecido é granulação, se ele é esfacelo, se ele é uma necrose, ou se ele tem uma queratose, enfim, ilhas de epitelização, nós normalmente não temos uma ferida que tem 100% de tecido ali na lesão. Importante é você priorizar qual é o tecido que mais exige cuidado. É nele que você vai se ater. É o famoso conversar com a lesão. E daí você vai ver o tipo e quantidade de exudato que essa lesão está fabricando. Se ela é mais seca, você vai precisar de uma cobertura que hidrate. Se ela é mais exudativa, você vai precisar de uma cobertura que absorva mais esse exudato, mantendo um ambiente adequado, com uma umidade adequada, numa temperatura adequada e um curativo também que faça a proteção de contaminantes externos. O que nós não podemos deixar de fazer no tratamento dessas lesões é justamente a prevenção. Então, muitas vezes as pessoas acham que como o paciente tem já instalada uma lesão por pressão, ele precisa se ater ao tratamento da lesão em si. Então, uma adequada limpeza, uma adequada cobertura é o suficiente. Não. Se você não manter os cuidados preventivos, nada do que você fizer antes vai surtir efeito. Por quê? Porque quando você não tem, por exemplo, uma mudança de decúbito adequada, veja, nós colocamos aqui no slide nível de evidência A. O que é nível de evidência A? É o nível que foi atingido pelos estudos científicos que comprovaram que a mudança de decúbito ela é essencial não só para a prevenção das lesões, mas para o tratamento delas. Também eles identificaram que a influência da frequência na mudança de decúbito, como as superfícies e que redistribuem essa pressão, também são do nível de evidência A. Então nós verificamos que não basta só mudar o decúbito, também nós temos que ter os acessórios importantes para aliviar essas pressões. Os dois andando juntos, nós temos um tratamento mais do que adequado para esse paciente que tenha uma lesão por pressão. Aqui nós vamos ver os tipos de colchões que nós temos no mercado. Existem vários colchões. O que hoje nós temos, através dos estudos científicos comprovado com a evidência A, são os colchões de espuma, aqueles de viscoelástico, né? Então, eles são os mais indicados hoje. Nós sabemos que nós temos uma grande quantidade de pessoas que não têm condições de adquirir esses colchões porque eles ainda são muito caros. Então, quais são as alternativas que nós temos? Nós temos os colchões de ar e nós temos os colchões de caixa de ovo. O que é importante frisar em relação a esses colchões? Primeiro, a densidade da espuma, no caso do caixa de ovo, ela deve ser adequada com o peso do paciente. Nós sabemos que um paciente com 70 quilos, ele pode suportar um caixa de ovo. Mais do que 70 quilos não há suporte para ele. Você tem que passar para um colchão, por exemplo, de ar. E esse colchão de ar tem que também ser calibrado. Não adianta você colocar um colchão de ar e não ter a calibragem dessa pressão de ar adequada para esse peso do paciente. Então, aqui no slide nós vamos ver um caso de uma paciente que estava numa cama igual a essa. Então, veja a quantidade de superfícies que existem entre a pele do paciente que estaria aqui e o colchão propriamente dito. Então, nós encontramos muito isso, principalmente em domicílio ou até nessas instituições de longa permanência. Camas que tem o colchão da cama, depois vem um colchão como uma superfície de contato, pode ser um caixa de ovo, que normalmente é esse, e aí ele tem uma capa, ele tem um lençol, ele tem uma travessa, ele tem a fralda, que muitas vezes a fralda ele acaba colocando duas fraldas. Então, quantas superfícies separam o contato dos gomos do colchão caixa de ovo, a pele do paciente, para que ela possa promover
esse alinhamento dessa pele e a mudança de circulação que existe, a necessidade disso para a prevenção dessa lesão e ela ter a sua efetividade ali. Então, prestar muita atenção em relação a isso. Às vezes as lesões acabam não tendo a sua evolução satisfatória por conta desses acessórios. Uma outra questão é a questão dos calcânios. Então, nós sabemos que os calcânios, eles têm um tratamento diferenciado e de extrema importância. Por quê? Porque você ter uma lesão num paciente no calcânio é muito mais difícil, às vezes, de tratar, né? Por conta da própria circulação que existe ali naquele calcânio e por conta dos tecidos, do tecido adiposo que ali existe e que vai desfavorecer o processo de cicatrização. Então, nós temos essas duas entidades, né? A EPUAP, que é a entidade europeia que estuda as úlceras por pressão, e a própria associação em 1992, que acabou tendo esses estudos e mostrou que manter o calcânio sem contato é o melhor para a prevenção dessas úlceras no calcanhar. Uma outra questão também salientada para a prevenção da contratura e flexão plantar e rotação lateral do membro foi apontado em 2011, e 2004 e 2010 por todos esses órgãos para a prevenção da lesão por pressão em calcânio. Então, vocês vejam aqui que o calcânio ele está totalmente livre do contato do colchão. O colchão estaria aqui, né? E você tem um travesseiro que pega toda a panturrilha do paciente e o calcanhar fica à disposição do nada, ou seja, ele não tem contato. Importante frisar um apoio para esse pé não cair, né? Não virar um pé equino. Então, nós vemos que nós temos vários desses tipos de acessórios. Para concluir, o que é importante nós termos em mente para tratar essas lesões por pressão? É alinhar a prevenção ao tratamento. Então, a prevenção deve estar sempre em primeiro lugar. E com isso, alinhar o seu tratamento, quer seja na limpeza da ferida, também o suporte nutricional, porque sem os aminoácidos importantes, as proteínas necessárias, cada fase do processo de cicatrização, nós temos importantes nutrientes que vão favorecer esse processo. Lá no nosso protocolo nós temos um quadro, inclusive, que compara essas fases com os principais aminoácidos, vitaminas e proteínas essenciais para cada fase. Então é importante esse suporte nutricional. O tratamento cirúrgico, no caso de uma ferida com escara, às vezes você não consegue tratar disso adequadamente num domicílio, por exemplo, ou mesmo na sua unidade básica ou num ambulatório de especialidade. Às vezes há necessidade de uma intervenção cirúrgica, por conta de toda a complexidade. Então isso é importante você avaliar, diagnosticar precocemente, inclusive para evitar o quê? A infecção que vai estar ali, né? A indicação do desbridamento precoce, lembrar que quem desbrida é só enfermeiro ou médico, né? Nós é que temos o amparo desses profissionais legalmente pelos seus conselhos regionais. E caso ultrapasse a linha de permissão que o Conselho Regional de Enfermagem nos dá, que é até o subcutâneo, somente o médico poderá promover essa ação. E a indicação da cobertura, conforme nós já comentamos, alinhando todos aqueles tratamentos. Lembrar que às vezes há alguns subterfúgios que nós encontramos muito, né, por aí. As luvas com água, com ar, que elas só servem para decorar ou para fazer uma brincadeira com alguma criança, mas elas não previnem nada. Isso já foi bem estudado nesses comitês que evidenciaram o nível de evidência A para os colchões, para os travesseiros e algumas mofadas a partir de gel, ar ou espuma. A água também nós não recomendamos porque ela altera com a temperatura ambiental e isso pode trazer alteração de pele e favorecer o aparecimento das lesões. Nós chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. A qualquer instante, se vocês quiserem algum tipo de informação com referência às referências bibliográficas, vocês podem entrar em contato
com um e-mail ou um link de acesso aqui do nosso programa. Muito obrigada pela sua atenção. E aí, gostou do nosso programa? Lembrando que você pode reassistir a esse conteúdo na nossa programação aqui na TV Física ou então no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro dos diversos temas. O programa Aula Aberta vai ficando por aqui. Até o próximo programa.